Alô, amigas e amigos a mil por hora, estamos chegando com o TBT, com memorabilia sobre as 24 horas de Le Mans. Faltam menos de 10 dias para a realização da 80ª edição da maior prova de endurance do planeta, pela terceira vez sendo disputada fora da sua data usual. Normalmente as 24 horas acontecem em junho, depende muito do dia, pode ser no começo do mês, no meio e no final, evidentemente, né? Vai de acordo com o calendário e com a determinação do Automobile Clube do Oeste. Mas em casos excepcionais, a prova já foi realizada fora do mês de junho, como aconteceu em 68, por conta das manifestações estudantis que incendiaram literalmente a capital Paris. E aí a corrida foi adiada para setembro. Depois, as 24 horas de Le Mans no ano passado foram realizadas também noutra data por conta da pandemia do coronavírus. E além de tudo, pela primeira vez sem público. Esperemos que seja a última da história que tenha sido sem público também. Porque a edição de 2021 foi novamente adiada, será entre os dias 21 e 22 de agosto, porém com público, com presença franqueada a 50 mil espectadores, limitada a 1/5 da capacidade normal por questões sanitárias, por questão de segurança. O ACO pelo menos negociou com as autoridades francesas que houvesse venda de ingressos para que os promotores das 24 horas de Le Mans não levem mais um tombo financeiro. Então, entre os dias 21 e 22, vocês verão outra vez 62 carros, 186 pilotos, 6 deles brasileiros. Vamos ver se eu lembro de cabeça. André Negrão, Pipo Derani, Daniel Serra, Felipe Nasser, Felipe Fraga e Marcos Gomes. Poderemos ter o Augusto Fafos, mas o Fafos estará com compromissos do Pure ETCR. Então o Ninho não disputará a clássica prova francesa. A gente vai fazer uma viagem longa ao túnel do tempo. Precisamente vamos retornar ao ano de 1949. Naquele ano, há 72 anos, há mais de 7 décadas, portanto, as 24 horas de Le Mans voltavam a ser realizadas depois de um período de 10 anos de ausência. E foi um período forçado de ausência, não só pela Segunda Grande Guerra Mundial, como também pela grave crise econômica que se abateu sobre a França pós-guerra. A guerra acabou em meados daquele período, 44, 45. E vejam quanto tempo a França demorou para se reerguer economicamente. Também tinha sido um país tremendamente bombardeado pelos alemães, pelos italianos e pelos japoneses, que formavam o eixo contra quem? União Soviética, contra quem? Grã-Bretanha, contra quem? Estados Unidos, a própria França, o Brasil, enfim, todas as outras nações acabaram lutando naquele conflito bélico, que foi marcado, infelizmente, pela ascensão do nazismo de Adolf Hitler e pelo fascismo de Benito Mussolini. Muito bem, então as 24 horas de Le Mans voltaram depois de um longo e tenebroso inverno, tinham sido realizadas pela última vez em 39 e voltaram em 49 com força total, com 98 pilotos inscritos, com 49 carros, olha a coincidência de números, né? 1949, 49 carros, e uma vitória histórica em todos os aspectos de um construtor que seria um ícone da prova durante um longo período até 1965. Essa marca foi uma das mais dominantes da história das 24 horas de Le Mans, só perdendo em poderio a partir de 1970 e até bem pouco tempo atrás para a Porsche, que ampliou seu total de vitórias para 19 e é atualmente a recordista de triunfos. Mas ela teve que demorar muito tempo para superar essa marca, da qual eu vou falar. Claro, eu me refiro à Ferrari, que mesmo sem equipe oficial, chegou à sua primeira vitória há 72 anos nas 24 horas de Le Mans. Vocês estão vendo imagens exatamente dessa corrida, que tem ainda alguns aspectos bem pitorescos, como carros praticamente de passeio, como a gente pode perceber, não muito bem preparados para a competição, alguns outros apenas com paralamas, né, parecendo monopostos com rodas cobertas parcialmente, e uma corrida muito curiosa, porque longe de ser também ainda uma prova muito rápida, né? Mas foi uma corrida que teve mais de 230 voltas percorridas pelos 13.600 metros do traçado de Lassat, exatamente por Lord Selsdon e por Luigi Chinetti, que foram os vencedores com uma volta de vantagem sobre o modelo Delage, que foi guiado pelo Henri Louveau e pelo Juan Rover. Portanto, um Delage com motor 3 litros acabou sendo derrotado pela Ferrari 166MM com 2.0 V12, que era a motorização do carro de Chinetti e Lord Selsdon. Uma curiosidade dessa vitória é que isso
tornou-se uma coisa recorrente, especialmente naquele início de retorno das 24 horas de Le Mans, que foram pilotos que guiaram praticamente a corrida inteira. Não só o Louis de Knecht, como também o Louis Rosier, que venceria uma das edições seguintes das 24 horas de Le Mans, fizeram a prova praticamente na totalidade, porque não havia uma regra que limitasse o número de horas que um piloto pudesse guiar, mas havia um mínimo de voltas que um piloto poderia percorrer. E Lord Selsdon, que não era propriamente um piloto rápido, guiou apenas o mínimo necessário de meia hora em tempo para poder a equipe não ser desclassificada das 24 horas de Le Mans. No caso do Louis Rosier, o filho dele, Jean-Louis, que fazia a dupla, só guiou 2 voltas. E o pai guiou praticamente a corrida inteira. Mas foram aí aspectos pitorescos, tanto dessa vitória da dupla Knecht e Selsdon, quanto também de Rosier, pai e filho, que foram bem próximas. Ali por 49, 50, 51, enfim. Mas marcada, portanto, aí a primeira vitória da Ferrari, de muitas que viriam até 1965, quando aí o período de dominação do construtor de Maranello começou a cair por terra, quando veio o Ford GT40, que ganhou 4 vezes seguidas a prova, de 66 a 69, e depois o período de dominação da Porsche, que se sucedeu uma larga época, com algumas vitórias pontuais, ganhando a Rondeau, ganhou a Jaguar, ganhou a Mazda, ganhou a Sauber, mas a Porsche é, com 19 vitórias, o maior construtor vitorioso, e claro, também teve o período em que a Audi conseguiu a sua supremacia, mas a da Ferrari foi iniciada, portanto, com essa vitória de Selsdon e Knecht em 1949. Um detalhe muito legal desse triunfo das 24 horas de Le Mans eu vou compartilhar agora. Eu já tinha compartilhado numa thread musical no Twitter. Vocês já devem ter ouvido falar que tem uma música conhecida como Red Barchetta, do grupo canadense Rush, um grupo de prog rock que resistiu durante mais de 4 décadas e que foi extinto, infelizmente, após a doença do baterista Neil Peart, que faleceu. O guitarrista Alex Lifeson e o baixista Gary Lee não continuaram com o grupo depois do anúncio da doença de Neil Peart, que era praticamente a alma do grupo. Além de dominar o kit de bateria, ele escrevia muitas letras, era um cara muito culto, muito antenado, então muitas letras de política, questões existenciais como Subdivisions e outras, Tom Sawyer, por exemplo, tem o dedo do Neil Peart. E Red Barchetta, que é do disco Moving Pictures do ano de 1981, é uma delas. E vocês sabem por que existe essa música chamada Red Barchetta, embora a letra não indique que seja propriamente sobre um carro de corrida, mas na verdade, a inspiração de Red Barchetta é exatamente o modelo 166mm, campeão das 24 horas de Le Mans, que foi fabricado pela primeira vez em 48. E depois a Ferrari, claro, depois não, logicamente, já naquela época, ela já apelidava esse carro de Red Barchetta. Então, inspirada na Red Barchetta, saiu a composição do Rush, que todo mundo pode achar em rede social, em clipe, em Spotify. Evidentemente que eu não vou colocar nem a trilha, nem a música, nem o clipe aqui, porque eu não quero ver o canal tomar strike por violação de direitos autorais. Mas se liguem, é do disco Moving Pictures de 1981, é um clássico do Rush que já completa 40 anos. Preste atenção, é uma grande música, uma grande letra. Neil Peart usando como inspiração um carro campeão das 24 horas de Le Mans, e não um carro qualquer não, hein? O primeiro carro campeão com a Ferrari na história da prova. Gostaram desse TBT? Pois é, na próxima quinta-feira, se eu puder, eu volto. A gente está aqui com alguns sérios problemas. O canal A Mil por Hora precisa da ajuda de vocês para poder monetizar mais do que nunca. Este espaço tem que continuar de pé graças à ajuda de vocês. Então colaborem, se inscrevam no canal, façam parte do clube de membros, deem valeu, dá o coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, todo valor vale a pena para a gente poder ter condição de poder sustentar, pagar as contas aqui, principalmente pagar a internet, que é super importante. Sem a internet a gente não faz as lives e não será possível a gente dar continuidade a esse trabalho que tem sido aí complicado em alguns aspectos. Não é fácil a gente fazer esse canal crescer, a gente está aí ainda batalhando para chegar a 4.200 inscritos, então tem sido uma batalha muito árdua, mas a gente conta com a participação de vocês, conta com a ajuda dos amigos e das amigas
para a gente poder decolar, tá certo? E voltamos com mais Le Mans, hein? A gente vai ter o Test Day domingo. Certamente a gente vai falar dele em live oportunamente. E na segunda-feira, em horário ainda a definir, eu vou informar a todos vocês, nós teremos Ricardo Grilo e João Carlos Costa, as vozes do Eurosport da edição 2021, como aliás já tem sido já 19 edições passadas. Eles vão para mais uma, 24 horas de Le Mans. Será que eu vou participar por telefone nesse ano? Vamos ver, tomara que sim. Que os portugueses me convidem para dar um pitaco durante a transmissão. Vou estar envolvido com a Fórmula Indy Gateway, mas sempre de olho na maior prova de endurance do planeta. A gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.